Alô? Alô? Ah, Situação tá. pior possível. Eu preciso dessa antena Onde que é que você quer? em cima da mesa. Ah, tá. Então, peraí. Então, tira daqui, né? O Preciso da que que eu antena. faço, então? Não, nada. Só deixa aqui. Tá. Aí fala. Beleza? Beleza. Obrigado. Não. Alguma coisa? Irmãos, vamos, por favor, retomar os nossos lugares para que a gente possa dar sequência à nossa reunião, por gentileza. Tá. Aí tem que iniciar com uma apresentação. Bom, irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós somos muito gratos ao Senhor por mais essa manhã que a gente se reúne no nome do Teu Filho Jesus, que nós podemos contemplar ao Senhor a obra do Teu Filho. Ó Pai, e mais uma vez pedimos que o Senhor continue sendo conosco, Pai, nesse segundo momento da reunião, em que nós vamos nos debruçar diante da Tua palavra, Senhor. Pai, que ela seja vida em nossas vidas. Em nome de Jesus, o Senhor se revele a nós. Em nome de Jesus, o Senhor me use como instrumento do Senhor, para a Tua glória, que o Senhor possa conduzir, Pai, em nome de Jesus. Amém. E que nós possamos receber, Pai, a Tua palavra, assim como a boa terra recebe a boa semente. Que a Tua palavra realmente é sempre uma boa semente, Pai. Mas que possamos estar preparados para recebê-la, para que a gente possa dar muitos frutos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, chegamos ao fim, hoje, da série Salmos 23. Depois de muitos anos de caminhada, louvado seja o Senhor, o Senhor nos sustentou. Hoje a minha missão aqui é encerrar com os dois últimos pontos, né, que estão ali no final ali do versículo 6. Antes que a gente possa, né, debruçar em cima dele, vamos ler juntos, cada um na sua tradução, não tem problema. Eu vou ler aqui na minha. Salmo 23, tá? Dá tempo de abrir aí, quem não está com ele aberto ainda. Então vamos. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guie-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guie-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Então, a nossa missão nessa série, para aqueles que não, né, até agora não tinham escutado nada, era uma interpretação messiânica do Salmo 23, que o Senhor colocou no meu coração aí na época da pandemia ainda, e a gente tem trabalhado desde então. A gente falou que, né, que esse salmo é um salmo que trata do Senhor Jesus, né? A gente falou que ele passa ali sobre a encarnação, a infância, o batismo, a tentação no deserto, a vida justa, rejeição pelos judeus, o vislumbre da cruz, no Getsêmani, no madeiro, e agora a gente vai encerrar falando da ressurreição e da ascensão do Senhor. E o trecho que a gente vai trabalhar hoje e a misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, vamos falar um pouco sobre a palavra misericórdia. No hebraico, a palavra, vocês vão me perdoar que eu não sei falar hebraico, mas vou falar na transliteração, na transliteração que é chesed, né? Que é a palavra chesed, não sei como é que fala em hebraico. E o significado dela ali pelo Strong seria ali bondade, benignidade, fidelidade. Essa é uma palavra que acontece muitas vezes na palavra de Deus, e a primeira ocorrência dela é quando a gente tem aquele momento em Sodoma em que o Senhor poupa a família de Ló. É quando os anjos dão ali o ultimato para que Ló deixe a cidade, para que Ló vá embora, né, e desfrute ali na salvação ali que ele estava, né, a libertação, o poupar ali da vida dele, né, que o Senhor poupou a vida dele e da família dele. Então, lá em Gênesis 19, versículo 9, no início do versículo, em que Ló está respondendo a esse ultimato que ele recebe dos anjos. Em Gênesis 19, versículo 19. Ló fala assim: eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Então, ele recebeu ali, né, um ato de benignidade de Deus sobre a vida dele, né? Por amor ali de Abraão, ele poupou esse sobrinho ali de Abraão no meio dessa cidade em que viria ali o juízo sobre a cidade de Sodoma e a região ali. E então essa palavra misericórdia, a gente encontra a primeira ocorrência dela associado a essa ideia de uma salvação, de um guardar a vida, né? E a gente tem outras ocorrências na palavra, algumas ocorrências ali que eu trouxe, peguei duas para ilustrar, mas existem outras e que têm essa mesma associação, né, da misericórdia, da benignidade de Deus, vinculado a essa questão de uma salvação vindoura sobre o povo de Israel. E um exemplo disso é lá em Salmos 85, versículo 7. O povo de Israel sempre teve o entendimento que o Senhor podia livrá-los, né? Por mais que ele tenha caído diversas vezes, se apoiado em ídolos, quando ele se arrependia, ele logo clamava por salvação. A gente vê, né, sempre esse clamor, né, do povo, apelando à misericórdia do Senhor em diversos momentos, né, mesmo ali em Êxodo e tudo mais. Mas aqui a gente tem aqui o salmista, ali em Salmos 85, versículo 7, falando: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. E lá em Salmos 109, versículo 26 e 27, mais uma vez essa ideia. Salmos 109, versículo 26 e 27. Fala assim, Salmo 109, versículo 26 e 27. Ajuda-me, ó Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que esta é a tua mão e que tu, Senhor, o fizeste. Então a gente vem ali, né? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, concede-nos a tua salvação, salva-me segundo a tua misericórdia, né? E até assim um bônus aqui, né? Para mostrar que o Senhor fez essa salvação. E a gente sabe que o nome do Senhor Jesus é justamente isso, né? A salvação é do Senhor, né? O Senhor é que nos dá a salvação, né? O Yehoshua, né? A salvação é Yehovah. Então, essa questão de que o Senhor ele nos trouxe a salvação por meio do Senhor Jesus, e ali a gente acabou de falar da cruz, né? Na vez passada a gente falou sobre o Senhor tomando sobre si o cálice de ira
naquele momento em que ele estava na cruz, e ele toma de uma maneira completa, ele toma como se fosse o melhor vinho, por quê? Por amor a nós, para cumprir o propósito que o Senhor tinha dado a ele de nos salvar. E como que a gente sabe que isso funcionou? Como que a gente sabe, né, que ele foi ali um cordeiro puro e perfeito, né, que recebeu ali sim os carimbos de santidade naquelas 3 vezes que o Senhor audivelmente falou que ele era o filho amado em que ele tinha prazer. Mas no caminho da cruz, e ali depois daquele momento em João 12 ali, que foi a última vez, até o momento da crucificação e a consumação, será que poderia ser que aquele cordeiro se manchou? Será que poderia ser que ele pecou e invalidou ali o sangue dele? Porque se ele tivesse pecado próprio, ele morreria pelo próprio pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas não. Nós temos a evidência de que ele foi aceito. O sacrifício dele foi perfeito e foi aceito como substituto por nós, para lavar os nossos pecados, para cobrir os nossos pecados, né? É a punição pelos nossos pecados. Por quê? Porque ele ressuscitou dentre os mortos. Porque a morte não podia prendê-lo, porque ele é Deus e ele é santo. Ele viveu como homem de maneira pura e santa. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ser perdoados, e assim como ele ressuscitou dentre os mortos, nós podemos ter vida nova. E a ressurreição é o carimbo final de que sim, aquele sacrifício substituto foi aceito. Então, a ressurreição do Senhor. Pode ir, irmãos. O caminho para a salvação, para a nossa salvação, né? Para aqueles que olharem para a cruz, né? Aquilo que o Senhor fez na cruz, eles serão salvos, assim como o povo no deserto, olhando para a serpente erguida na vara de Moisés, né? Era curado daquele mal, das serpentes ardentes. Assim como o Senhor esclareceu para Nicodemos ali em João 3. Então, essa figura, ela agora pode sim ser, ter a sua eficácia, porque ele veio, ele cumpriu aquela missão que ele tinha e ele abriu o caminho para a salvação. Então, as misericórdias, né, a misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida. A misericórdia de Deus seguindo ali o Senhor Jesus, no sentido que ele abriu o caminho para a salvação e agora nós podemos desfrutar dessa misericórdia, né, na pessoa do Senhor Jesus, que tomou ali sobre si os nossos pecados e abriu-se assim o caminho para a salvação. Então, nós temos ali em Romanos 4, versículo 24 e 25, Romanos 4, versículo 24 e 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então, justificado eu fui, né? Como diz aquele hino. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Os irmãos concordam? Se ele tivesse continuado morto, só mostraria que ele tinha pecado e ele por isso ele recebeu a morte? Se ele não tivesse ressuscitado, é como Paulo fala lá, né, naquele texto que trata da ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, vazia a nossa fé, de nada adianta. Se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, de nada adiantava.
não é à toa que aquele irmão, esqueci o nome dele, mas fizeram até um filme, né, sobre ele, aquele o caso para Cristo, né, o caso por Cristo, aquele que ele era um jornalista ateu. Aí a esposa dele converteu, ele ficou revoltado, falou assim, não, vou acabar com essa fé dessa minha esposa aqui, vou desmentir todo esse negócio de Jesus. E ele entendeu que o ponto crucial que derrubaria toda a questão do cristianismo era a ressurreição. Então ele foi investigar exatamente esse ponto. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, de nada ia adiantar, não havia esperança, nós estaríamos ainda nos nossos pecados, né? Então, por isso, ele ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 6, versículo 13 e 4. Eu acho que é Lee Strobel que ele chama. Os irmãos, não sei se alguém lembra o nome desse autor. Romanos 6, 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo, na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, nós podemos ter vida nova, né, encontrar em Cristo a nossa vida, porque ele ressuscitou. E 1 Pedro também, 1 Pedro 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus e Pai, segundo sua misericórdia, nos gerou pela ressurreição, né? Para uma nova viva esperança pela ressurreição. Então, é pela ressurreição que nós podemos, sim, desfrutar do sacrifício feito pelo Senhor Jesus no nosso lugar. Pela ressurreição é que nós temos ali a autorização para usar ali como substituto, né, esse ato, né, que o Senhor fez por nós. Então, é por isso que nós podemos dizer que nós podemos sim, nós somos sim justificados. Então, irmãos, era esse o ponto que falava sobre, que aponta para a ressurreição do Senhor Jesus, né, quando fala e a misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida. Então, agora, a segunda parte, né? Fala sobre a ascensão. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se a gente abrir lá em Atos, capítulo 1, versículo 8 e 9. Atos, capítulo 1, versículos 8 e 9. Agora o finalzinho da fala do Senhor Jesus para os discípulos, né? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus, né? E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então ele ascendeu até aos céus, né? Então, aqui a gente vai falar sobre na casa do Senhor, né? Então, ele está nesse momento na presença do Pai,
né? E a gente tem aqui dois textos interessantes de Salmos que nós vamos ler aqui para falar sobre isso. Salmos 24, versículo 3 até 5. Salmos 24, inclusive, fala sobre a ascensão, né? Tem até aquela parte que a gente canta, né? Levantai a porta às vossas cabeças, portas. Salmos 24, versículo 3 e 5. 3 a 5. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então, limpo de mãos, né? Só há um santo, o próprio Senhor Jesus. Então, quem que pode estar na presença de Deus é somente aquele que é santo, somente o Senhor Jesus, né? E se ele não tivesse feito essa obra por nós de viver uma vida aqui como homem, de maneira santa, e ter morrido no nosso lugar, ele estaria para sempre lá, somente ele com o Senhor, né? E não a gente também. Nós poderemos estar com ele porque nós fomos justificados, né? Mas então isso trata-me da questão da presença, né, do Senhor, na casa do Senhor, quem pode subir, né? Então tem essa questão da ideia da ascensão, que ele ascendeu até a presença de Deus Pai. E Salmos 15, 1 e 2. Salmos 15, 1 e 2. Voltar um pouco aí. Salmos 15, versículos 1 e 2. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. A palavra sincera fala de integridade, né? Sincera, né? Aquela estátua, assim, aquela maquiagem ali de corrigir um pequeno defeito na pedra, né? Que era a cera. Então, é uma vida íntegra, né? Alguém sem pecado ali, o próprio Senhor Jesus. Então, essa questão da presença, né? Ele subiu para a presença do Pai. E aí tem uma palavra aqui nesse trecho, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse habitarei. Como é que essa palavra lá no hebraico? Essa palavra aqui é yashab. E ela tem o significado de sentar, assentar, ser estabelecido, permanecer, ficar, habitar, ter a residência de alguém. Então, essa ideia de permanecer, de estar, de assentar. E onde que o Senhor está agora, neste exato momento? Ele está assentado à destra do Pai, né? Vamos lá ler em Hebreus. Tem outros textos que falam, inclusive um Salmo 110, que Paulo cita aqui, mas eu peguei somente o texto de Hebreus 10, para a gente ler aqui, para não ficar muito longo. Mas os irmãos podem depois meditar ali no Salmo 110 também. Hebreus 10, versículos 12 e 13. Hebreus 10, versículos 12 e 13. Mas este, né, falando do Senhor Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, né? Esse sacrifício de si mesmo, suficiente, né? Está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Este, né, tendo feito ali, né, o sacrifício, está sentado à destra de Deus. Então, ele ascendeu aos céus, está sentado à destra de Deus. E ele está fazendo o que lá?
Está esperando. Está esperando um último acontecimento ali para poder dar o próximo passo. Então, qual que é o próximo passo? Vamos ver lá em 1 Tessalonicenses 1, versículo 9, o final ali do versículo 9 e o versículo 10. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, o finalzinho a gente vai ler, e o versículo 10. E como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, nós estamos esperando o retorno do rei, né? Que ele vai vir dos céus. E como é que a gente sabe, né? Ele está nesse momento aguardando esse momento em que ele voltará. E a gente tem na continuação lá do texto que a gente estava lendo, lá, se a gente voltar em Atos 1, retomar ali do versículo 9 e ler até o versículo 11. Atos 1, versículos 9 a 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, o Senhor Jesus vai voltar, né? Então, é isso que ele está ali, nesse momento, habitando na casa do Senhor ali, né? Estando na presença do Pai, esperando, assentado até que ele possa retornar. E aí vamos trabalhar essas duas últimas palavras ali, longos dias. Essa palavra longos aí, né, por longos dias ele vai estar ali assentado, né, habitando ali, né, por longos dias. A palavra longos, ela é uma palavra que é no hebraico orek. Essa palavra, ela significa tanto um comprimento, né, o significado dela é comprimento ou extensão, tamanho, né, extensão, comprimento. Tanto uma coisa física, um comprimento de uma mesa, né, então a gente encontra ela lá diversas vezes na instruções sobre o templo e tudo mais, e também ela é um comprimento de tempo. Então, como se fosse um período de tempo, né? Então, o Senhor Jesus, ele está assentado ali, né, habitando na presença do Pai por um comprimento de tempo. Ele está esperando, né, inclusive, esse tempo se cumprir para retornar. Então, existe um dia determinado para o juízo, em que ele voltará com qual propósito? Ele vai voltar para nos buscar e para julgar, né? Isso é algo que na igreja primitiva era muito falado, né? Então a gente tem ali um discurso de Paulo lá em Atenas, se não me engano, em Atos 17. Vamos lá abrir em Atos 17, por favor, do 30 a 31. Em que Paulo discursa, e aqui agora não sei se é em Atenas ou Bereia. Deixa eu ver aqui, que eu já não estou lembrando mais. Atenas mesmo, né? Obrigado. Atos 17, ele está lá, versículo 30 e 31. Mas Deus,
não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Porque Deus, né, não está colocando tempo, mas porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, aqui, a ressurreição como a evidência de que o Senhor Jesus é aquele que vai vir julgar o mundo. No nome do Pai, ele vai julgar todo o mundo. Deus deu, o Pai deu a ele essa questão do juízo, né? E aqui está a urgência, né? Para esse tempo em que ele está ali habitando na presença do Pai, aguardando o retorno, a urgência de que pessoas sejam alcançadas, né? Em que a gente divida a boa notícia da salvação e eles desfrutem desse caminho aberto da misericórdia do Pai, através da obra, né? Do sangue derramado do Senhor Jesus, né? Durante esse tempo desse aguardo, né? Então, e aqui um encorajamento de Pedro ali para nós, 2 Pedro 3. A gente vai ler dois trechos do capítulo 3, que é o versículo 3 e 4 primeiro. Primeiro, o encorajamento e também são dois encorajamentos, né? Primeira coisa, Pedro já coloca aqui, ó, um alerta para nós. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando, 2 Pedro 3, 3 e 4. Nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, vai voltar é nada, né? Isso é uma constante nos dias de hoje, né? Mais uma evidência de que estamos, né, realmente nesses últimos dias, em que a gente tem um deboche generalizado à fé cristã, né? Da nossa esperança da volta do Senhor, que é uma promessa que ele nos fez. Mas Pedro vem nos encoraja aqui no versículo 9 a 13. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, né? Cada geração de cristão achou, e realmente deveria achar mesmo, que é na nossa geração que vai vir. É importante a gente achar isso para quem esteja realmente preparado. Mas temos visto muitos sinais recentemente, e uma convergência de sinais, né? Então, assim, realmente estamos cada vez mais próximos, e cada um tem aí seu entendimento, ninguém está aqui para falar data nenhuma, né? Mas a gente precisa estar atento, porque realmente estamos muito próximos. Eles não está retardando a sua promessa, não está sendo tardio, mas Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ou seja, é o tempo da graça ainda em que nós devemos anunciar e mais pessoas devem entrar na arca, né? Que é o Senhor Jesus. A gente está aqui anunciando, né? Que entrem na arca, que entrem, né, no Senhor Jesus, que é a salvação, porque o dilúvio está muito próximo, né? O juízo final, né, figurado ali pelo dilúvio, está muito próximo. E aí aqui ele continua: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, né? A gente tem ali o próprio Senhor Jesus usando essa figura do ladrão. O ladrão não avisa que vai chegar, ele só chega, né? No qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, esse dia do Senhor será realmente ali, vai vir o juízo, até a criação sofrerá, né? Pelo pecado que o homem trouxe para a criação, até a criação será consumida ali.
nesse dia do Senhor. E agora ele vem com mais um incentivo, mais um encorajamento para nós, nesse nosso tempo de aguardo. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus e fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E em que nós poderemos também, assim como ele ressuscitou, poderemos ressuscitar juntamente, né? E estar com ele para todo sempre. Amém? Então, eu louvo ao Senhor que ele nos concedeu a graça de ter tido esse tempo de meditar ali no Salmo 23, com essa interpretação ali messiânica, que nos aponta para os dias do Senhor, né, na carne, e também nos aponta agora para esse nosso aguardo e nos alerta sobre o seu breve retorno. Então, que algum irmão que tiver liberdade pode orar para que possamos encerrar, por gentileza.